Olá, vamos continuar falando um pouco sobre ansiedade. A ansiedade, todos nós temos um pouco de ansiedade. A ansiedade ela faz parte do ser humano. Se não tivermos ansiedade normal, todo ser humano tem que ter, nós não teríamos um instinto de sobrevivência, porque a ansiedade, numa dose normal, ela faz parte, então a gente precisa dela. Por exemplo, quando a gente atravessa uma rua, a gente fica preocupado, a gente tem que olhar para os dois lados, é isso? A gente está enxergando que tem um perigo, então nós temos que ficar alerta, porque aquele momento ali temos que ficar atento que pode vir um carro e atropelar a gente. Então, é normal. Outro exemplo, pegar um elevador. Tem pessoas que têm uma ansiedade exagerada. Não estou falando da ansiedade normal. Aquela preocupação se o elevador vai subir, se ele vai parar, isso faz parte. Tem outros exemplos também que a gente pode falar que faz parte da vida. É um medozinho importante que nós temos que ter, para a gente ter um empurrão para a vida, né? Senão a gente fica apático, né? Se a gente não tiver essa preocupação com algumas coisas. Às vezes uma prova que está marcada, a gente fica preocupado se vai conseguir tirar boas notas, se a prova vai ser difícil, se vai ser fácil. Tem vários exemplos. Estou lembrando desses exemplos agora, mas eu poderia citar vários exemplos. Você deve saber também. Aquilo que te causa mais aquela preocupação, né? Uma consulta com um médico também causa ansiedade na maioria das pessoas. Porque por menor que seja, que você não tenha nada, que você vai fazer uma consulta de rotina, mas tenha certeza, mesmo assim você fica preocupado, né? Que vai fazer exames, não sabe se o exame vai ficar normal, se não vai, então isso faz parte, né? Mas aqui, vamos focar numa ansiedade além desse normal, uma ansiedade que ultrapassa a normalidade, que a gente fica naquela preocupação excessiva e você não sabe o que fazer. E que ansiedade é essa? Ela tem um nome específico. Essa ansiedade é um transtorno, e esse transtorno, o nome dele é transtorno de ansiedade generalizada, porque já passou daquela ansiedade normal. Aí quando você começa a observar que você está com uma ansiedade muito acima do normal, você fica com medo de várias coisas sem necessidade, ou às vezes você acorda já ansioso, a ansiedade já está começando a aumentar, ela já vai aumentando. Então muitas vezes a gente nem percebe que essa ansiedade ela não está no nível normal, que ela já está diferente. Aí o que acontece? Já começa a passar para o seu físico, você já começa a sentir coisas que você não sentia, você já começa... Tem pessoas que ficam com a mão suada, né? Tem outras pessoas que dá dor no estômago, tem outras que o olho treme, tem vários sintomas físicos. Mas antes da gente tentar buscar uma ajuda profissional na área psicológica, é importante procurar um clínico para você fazer vários exames e o clínico vai te indicar. Você vai conversar com o clínico, é claro, que você vai dizer o que você está sentindo, mas antes de chegar a um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, você precisa fazer os exames físico, clínico, para eliminar qualquer possibilidade
de alguma coisa física que você tenha. Eliminando isso, aí sim, aí o médico, o clínico vai te indicar para você tratar da sua saúde mental. Aí vai te indicar uma psicóloga ou um psiquiatra. Aí você resolve. Geralmente a gente vai para a psicóloga primeiro. Mas é importante ter essa etapa. Porque senão a gente fica assim desorientado. Porque a gente não sabe o que fazer com essa ansiedade. Se você deixar, se você não procurar essa ajuda, conforme vai passando o tempo, vai passando os meses, às vezes até anos, e você vai piorando. Aí você não sabe mais o que fazer. Você fica num estado tão ansioso, de tanta preocupação. Aí você começa a preocupar com coisas que não existem. Você já começa a preocupar com o seu futuro, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Você já acorda pensando naquele dia, o que vai acontecer naquele dia. É assim? Eu não sei se com você acontece isso, mas comigo é assim que acontece. Agora estou bem melhor, graças a Deus. Mas o que acontecia sempre, eu já acordar e já preocupado com o dia, que pode acontecer uma coisa ruim, que o que vai acontecer. E fica essa preocupação na nossa mente. E outra coisa também que tem que observar são os nossos pensamentos. Quando você começar a perceber que os seus pensamentos já estão muito, ele fica ruminando e você fica imaginando coisas, pensando coisas que não estão acontecendo, você também tem que verificar isso. Porque os nossos pensamentos, ele influencia muito no nosso comportamento. E nós temos que ter um equilíbrio. A nossa mente tem que ter um equilíbrio. Senão a gente começa a colocar coisas, aí você vai imaginando coisas e vai projetando aquilo, e você vai acabar acreditando que aquilo é verdade que está acontecendo. Mas você não pode deixar isso acontecer. Você tem que procurar eliminar, limpar sua mente. Então é muito importante você procurar uma ajuda profissional, porque esse profissional, ele vai te orientar, ele vai te direcionar naquilo que você está precisando de mais atenção, naquilo que você precisa eliminar. Ele vai te direcionar para a sua rotina, porque essa rotina influencia muito. Você pode estar, de repente, nem percebendo, mas os seus dias estão assim tumultuados. Você não tem uma sequência de coisas certinha para fazer. Então isso também influencia muito. A sua alimentação, se você está se alimentando bem. Tudo isso é um conjunto de coisas que vão influenciar na sua vida, na sua saúde mental. Então, o que eu acho importante? Você começar a se observar. Observa o seu comportamento, como você está agindo, como você está com a sua rotina, como eu já falei anterior, que isso é importante. E não deixar isso piorar. Porque essa ansiedade exagerada, ela vai te prejudicar. Você vai ficar com a sua mente, vai ter dias que você não vai conseguir se situar naquilo, se focar nas suas tarefas. Você vai querer fazer algo naquele dia e você vai perceber que você não está concluindo aquela tarefa. Então, o que você tem que fazer? Procurar se focar naquela tarefa ali, procurar terminar aquela tarefa. Não se preocupe em fazer um monte de coisa, porque nós temos a mania de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não é isso? Começa a fazer uma coisa ali, já começa a fazer outra coisa ali, então isso não dá certo. Procura fazer uma coisa de cada vez,
fazer com calma. Eu falo fazer com calma, mas eu sei que é difícil. Falar é fácil, né? Mas procurar, você respira. Eu faço muita respiração. Então, essa respiração profunda, ela te ajuda muito, porque você vai dar uma parada. Você vai parar e vai observar melhor o que está acontecendo. Então, não deixa de fazer isso. Se observa. Se você vê que está com essa preocupação muito exagerada, preocupado com o futuro, com coisa que ainda nem aconteceu, você nem sabe se vai acontecer, então procura uma ajuda. Procura uma ajuda que é muito importante. Bom? Um abraço.